Bom, nós estamos no meio de uma série chamada Era Uma Vez, uma série sobre as parábolas de Jesus. O que Jesus falou através das parábolas, e acredito que eu já falei aqui algumas vezes nas mensagens, que as parábolas de Jesus servem para pelo menos três coisas. Elas servem para ilustrar ou a inauguração do reino de Deus, ou o estabelecimento do reino de Deus, ou o cumprimento do reino de Deus. Para essas três coisas. Então, algumas parábolas Jesus usa para falar que o reino começou, outras parábolas ele usa para explicar como o reino funciona aqui na terra, embora ainda não esteja completo, mas já começou. E outras parábolas ele usa para explicar como vai ser no fim do nosso tempo, mas na plenitude do reino, no reino por completo. Hoje a gente vai usar uma parábola em Lucas capítulo 7. Se você tiver sua Bíblia aí contigo, já vamos deixar aberto logo de uma vez Lucas capítulo 7. A história de hoje está no versículo 36 para frente. A gente vai ler do 36 até o 50, mas deixa aberta aí a sua Bíblia, porque eu acho que é importante você entender o que está acontecendo no capítulo 7 de Lucas. A semelhança das últimas mensagens, todas as parábolas têm um contexto para elas. Jesus contou essas parábolas e faz sentido quando você entende o que estava acontecendo. Se você não entendeu o que estava acontecendo, não vai fazer sentido nenhum para você. Não adianta a gente isolar esses textos. E nessa parábola, o capítulo 7 de Lucas é provavelmente o capítulo mais importante do Evangelho de Lucas. Por quê, Pedro? Porque no capítulo 7, a gente começa a perceber, pelo menos na história que Lucas conta, na cronologia de Lucas, se você já teve a experiência de ler Lucas e Mateus, você vai ver que é um pouquinho diferente, mas eles são muito semelhantes. E no capítulo 7, na ordem que Lucas conta a história, é quando a gente começa a perceber a divindade de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas nós que somos crentes acreditamos que Jesus é filho de Deus, mas ele também é Deus, amém? Então, para o crente, Jesus é Deus. E aí a gente começa a perceber que é no capítulo 7 de Lucas que fica claro essa história. Se você lê o Evangelho cronologicamente, você vai ver que a gente já teve algumas experiências relatadas que mostram a divindade de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, ainda bebê no útero de Maria, Maria vai visitar a prima dela, chamada Isabel, em inglês chama Elizabeth, eu sempre confundo. E aí no útero ainda, João Batista tinha 6 meses, Jesus estava sendo gerado ainda, e aí a Bíblia conta que eles tiveram uma experiência ali, João Batista começou a pular no útero de Isabel, e ali foi a primeira percepção de Jesus como Deus. E aí logo depois disso, se você for lendo ali, a gente pula a infância de Jesus, não tem como a gente saber o que aconteceu de fato, e aí quando Jesus já está para se batizar aos 30 anos de idade, ele aparece na frente de João Batista, o mesmo primo que pulou no útero, e aí ali naquela cena do batismo, porque João fazia um batismo dos judeus lá e tal, e aí naquela mesma cena, vem uma voz do céu e fala, esse é o meu filho, no qual me comprazo, um monte de gente ouve, aquilo ali vira uma prova, desce uma pomba que representa o Espírito Santo, e todo mundo consegue perceber que o Espírito Santo repousa sobre Jesus, e ali fica claro mais uma vez que Jesus era Deus. Mas não sendo suficiente, no capítulo 7, é quando a gente percebe que Jesus é Deus mesmo. Por quê? No começo do capítulo, e eu vou contar essa história toda, porque só faz sentido a parábola se a gente entender essas histórias. No começo do capítulo 7, Jesus opera alguns milagres. E esses milagres chamam muito a atenção da galera que estava em volta. O primeiro deles, ele cura o servo de um centurião. Todo mundo aqui já ouviu essa expressão centurião? O que é um centurião? Você sabe o que é um centurião? Centurião é um chefe dos soldados, um oficial do exército romano, certo? De 100. Chefe de 100 soldados, de um batalhão. Aí você pensa, Jesus, judeu, o fundador da igreja, para quem não gosta de igreja, o cara que começou o que eles chamavam de seita, o caminho. Os judeus se convertiam e os gentios se convertiam, e eles eram perseguidos pelos soldados romanos. Paulo era um desses. A gente não sabe se Paulo era centurião ou não, mas ele tinha autorização do governo para perseguir os cristãos. Aí no meio da jornada de Jesus, aparece um centurião, manda os servos dele e fala, meu servo está doente, fala para Jesus curar ele. Mas ele não precisa nem vir aqui não. É só ele dar uma palavra, e aí o meu servo vai ser curado. Olha que interessante, Jesus não tinha interesse nenhum em curar o servo do centurião. Já parou para pensar nisso quando você lê a história? Por quê? Porque o centurião era inimigo dos cristãos. Ele não tinha interesse nenhum em curar o servo do centurião. Mas aí Jesus mostra para nós que ele não se importa com quem é amigo, quem é inimigo. O objetivo dele era estender o reino de Deus e estender o amor de Deus para todos. E aí ele vai e cura o servo do centurião, a galera já fica, uau!
Como que pode? O cara curou os inimigos. E aí daí que a gente tira a ideia do bateu desse lado, você dá o outro. Jesus tinha propriedade para ensinar isso. E aí passa um pouco, Jesus continua a caminhada, a caminho de um certo lugar. E aí nesse meio caminho ele passa pela entrada de uma cidade onde estava tendo um funeral. E aí nesse funeral, Jesus, por alguma razão, ninguém sabe qual, teve compaixão da viúva. Porque a viúva, né, óbvio, já não tinha marido. Naquela cultura, se ela não tem marido, ela não tem fonte de renda. Porque a mulher era isolada. Então, Jesus tem compaixão dela, e aí, por alguma razão, ninguém sabe qual, é só especulação, se a gente resolver dar uma razão para isso, Jesus vai lá, encosta no cara que estava lá no caixão, na época deles não era bem um caixão, uma cama que levava e tal, encosta no cara, o cara ressuscita. Imagina a galera do funeral, imagina a galera da procissão, saindo da cidade para enterrar o cara, Jesus chega, tem compaixão, todo mundo chorando, aí ele fala para o cara, não, cara, acorda aí. Aí o cara acorda, levanta do negócio, sabe aquela cena de pegadinha mesmo? O cara, todo mundo, naquele momento ali, a galera que estava em volta, que representava uma boa parte da cidade, a galera assustou. E aí eles, num breve momento, eles começam a adorar a Deus. E eles começam a perceber que Jesus é Deus. E eles falam, cara, certamente Deus veio nos visitar. Esse cara deve ser Deus, ele deve ter uma relação especial, é um profeta fantástico. E aquilo ali vira um burburinho danado. E no meio desse burburinho, Jesus continua a viagem. E quando ele continua a viagem, no meio desse caminho, a gente encontra a história que a gente vai ler em Lucas, no capítulo 7, versículo 36. Depois dessas duas curas, né, o primeiro milagre do centurião e a ressurreição, no meio dessa galera, os discípulos de João Batista escutam a história, ou veem a história, ninguém sabe. João Batista, o mesmo que estava no útero, o mesmo que batizou Jesus. E aí eles voltam correndo para João Batista, que estava preso. Todo mundo sabe a história de João Batista, ele ia ser decapitado pelos caprichos de uma princesa. É história para outro dia, a gente não tem como contar essa história hoje. E aí eles voltam correndo para João e falam, João, o cara que a gente viu as profecias, que a gente estudou, que você ensinou para a gente, é ele mesmo. Cara, você não tem noção, o cara ressuscitou o maluco na hora da saída, você não tem noção, cara, a cidade está louca, é ele mesmo. Aí João não acredita. Depois de ter a experiência, lógico que João não lembrava da experiência do útero, mas depois de ter batizado o próprio Jesus, de ter confessado, eis que veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, sabendo da identidade que João tinha, que ele já tinha entendido que ele era o profeta que vinha preparar o caminho, tudo isso aconteceu. Ele não acreditou. Aí ele fala para os discípulos dele, não, vocês voltam lá e pergunta para ele se é ele mesmo. Pergunta para Jesus se é ele mesmo que a gente está esperando. Aí eles voltam correndo, chega lá em Jesus e fala, Jesus, olha só, a gente levou a notícia, João Batista, seu primo, chegado, a gente levou, mas ele não está acreditando. Coitado, está em depressão, ele está preso, está prestes a morrer, rolou um rolo lá no palácio, vai dar ruim para o lado dele. Mas ele queria muito ter essa certeza. É você mesmo? O cara que a gente está esperando, o Messias, o que vai libertar o povo, é você mesmo ou vem outro? Aí Jesus, sendo Jesus, fala para ele, então vocês falam para João Batista o seguinte, o cego vê, o surdo ouve, o coxo anda, os cativos são libertos, e as boas novas do reino de Deus são pregadas para todo o povo. E aí para nós isso não faz sentido nenhum, mas João Batista, sendo o zeloso pela Bíblia, que ele era, conhecia o Antigo Testamento, sendo o essênio lá que zelava pela Bíblia, quando eles levaram a notícia, parece que aquilo ali caiu a ficha de João, e aí ele aceita Jesus como Deus. E aí logo depois disso, a gente chega no versículo 36, que a gente vai ler a parábola de hoje, que fala sobre perdão, sobre débitos, sobre aquilo que a gente deve, uma parábola fantástica, eu acredito que todos nós precisamos aprender isso. Esse é o contexto do que está acontecendo. E aí a gente, depois, imagina você naquela história, no meio daquela multidão, aí a gente chega nessa história que está acontecendo, você se coloca lá, e aí a gente vai ler. Lucas capítulo 7, versículo 36. Nós vamos ler do 36 até o 50. Se você tiver Bíblia aí, você pode acompanhar. Se você não tiver, certamente alguém do seu lado tem uma Bíblia aí. E aí você vai acompanhando. Lucas capítulo 7, versículo 36. Fala assim, ó. Convidado por um fariseu para jantar, depois desse rolo, um fariseu chega para Jesus e fala, vamos jantar lá em casa. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, o que é um sinônimo para prostituta, no nosso contexto aqui, essa palavra virou prostituta ao longo das escrituras, toda vez que fala pecadora no feminino. Então, uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Alguém aqui sabe o que é alabastro? Não?
A maioria das pessoas não sabe o que é alabastro, né? Mas vai ser interessante a gente descobrir. Um perfume, isso aí. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse mesmo profeta, igual a gente estava falando lá na cidade, ele saberia quem é que está tocando e que tipo de mulher ela é, uma prostituta ou uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, que era o nome do fariseu que convidou ele, Simão, eu tenho algo a lhe dizer. E aí Simão comete o maior erro da vida dele e fala assim: fala, mestre. Fala, mestre. Aí Jesus conta uma parábola para ele, que é a parábola que a gente vai estudar. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50 denários. O que quer dizer o seguinte: 2 homens deviam para um cara. Um devia 2 anos de salário, outro devia 2 meses de salário. Só para você ter uma ideia da correlação hoje. Você ganha 3 mil, um devia 6 mil, o outro devia 60 mil. Só para você ter uma ideia de quanto é mais ou menos. Nenhum dos 2 tinha com o que lhe pagar. Por isso ele perdoou a dívida dos 2. Qual deles o amará mais? É a pergunta que Jesus fez para Simão. Simão, sendo um cara inteligente, suponha que é aquele que foi perdoado a maior dívida. E aí Jesus responde para ele: você julgou bem. Em seguida ele se vira para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher aqui? Não precisava falar mais nada, né? Jesus aponta para a mulher e fala: está vendo essa mulher aqui? Ela é a mulher que deve mais. É basicamente o que Jesus quis dizer. Eu entrei na sua casa, Simão, e você não me deu nem água para lavar meus pés. Ela, porém, tem molhado os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você nem ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Sua fé te salvou. Vá em paz. Desfecho fantástico dessa história. Imagina Jesus no meio daquela sala, aponta para a mulher, todo mundo olhando e falando: seus pecados estão perdoados. Sua fé te salvou. Vá em paz. Destruiu o conceito dos caras tudinho. Mas nessa história, a gente tem várias coisas para aprender que às vezes passam despercebidas. A primeira delas é logo no versículo 36. Eu vou tentar ir rápido, mas eu não quero perder nenhum detalhe hoje, porque isso é muito importante para a gente aprender. A nossa classe de crente, de cristão, a gente precisa aprender isso aqui que graças a Deus, eu descobri nessa parábola assim, essa semana. Eu estou maravilhado, então eu preciso passar com detalhe isso para você. Logo no versículo 36, você repara que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus olha, no meio da multidão, depois de ter curado o servo de um centurião e ressuscitado o filho de uma viúva, tudo contra ele, um fariseu oferece janta para ele. Lembra que os fariseus não gostavam dos crentes, não gostavam dos cristãos. Aí um fariseu, a semelhança de Zaqueu, lembra Zaqueu que sobe na árvore? Todo mundo aqui é crente de manhã, o bom do culto de manhã é que todo mundo é crente. Então todo mundo conhece as histórias. Então lembra do Zaqueu que subiu na árvore para poder ver Jesus? Fariseu, cobrador de impostos e tal. Zaqueu era cobrador de impostos, era ruim também. Os fariseus não eram uma galera que gostava dos crentes. Aí ele vira e fala assim: vem jantar na minha casa. Aí Jesus vai. Jesus não faz acepção de pessoas. E nesse jantar, 2 pessoas aparecem que não era para estar perto de Jesus. Tanto o fariseu quanto a prostituta. O que a gente aprende com isso? Se a gente fosse escrever isso hoje, se Jesus viesse visitar a nossa igreja hoje, 2000 anos depois, imagina que Jesus não veio há 2000 anos, a gente por alguma razão começou a igreja, e aí Jesus aparece hoje, o tempo de Jesus é hoje. Se ele viesse visitar a nossa igreja e essa parábola fosse escrita hoje, ela seria escrita da seguinte maneira, logo os 2 primeiros versículos, e antes de eu falar, a maioria de vocês talvez se escandalize com o que eu vou falar. Você está assistindo online, você vai escandalizar, essa é uma das mensagens que você vai cortar o pedacinho, vai falar que eu falei besteira aqui. Vai dar rolo que eu vou falar, mas você precisa entender que é extremamente importante isso que eu vou te dizer. Dá um passo para trás, pisa no freio e não me julgue antes de eu terminar de te explicar. Se essa parábola fosse escrita hoje, eu não estou querendo reescrever a Bíblia, mas se ela fosse escrita hoje, ela seria escrita da seguinte maneira. Certa vez, Jesus chegando numa cidade, um pastor o convidou para jantar na casa dele. E ele aceitou o convite, porque Jesus se relaciona com todo mundo. Jesus se relaciona com político, PT, PSDB, preto, branco, até com pastor Jesus se relaciona. Até com crente.
Aí o pastor convidou Jesus para ir na casa dele. Aí o Jesus aceitou, foi lá jantar, e aquele jantar era aberto, né, naquela época, os jantares importantes das autoridades, dos reis, dos generais, às vezes eles eram abertos, porque nesses jantares aconteciam, às vezes, alguns debates importantes, acordos entre reinos, decisões que o rei toma a respeito da cidade. Então eles eram abertos. Os importantes ficavam numa corte lá, jantando, e aí quando o debate era aberto, eles falavam alto, e a plebe, os pobres, ouviam o debate e se alegravam, o rei vai fazer isso pela cidade e tal, meio como se fosse Câmara dos Vereadores hoje ali. E aí, Jesus aceita o convite do pastor e vai. E atrás do pastor e de Jesus, junto com a multidão, com os pobres, com a classe rejeitada, com os marginalizados, vem um homossexual ou uma homossexual e se ajoelha atrás de Jesus e lava os pés de Jesus com lágrima e derrama o perfume nos pés de Jesus. Essa parábola seria escrita assim hoje. Por quê? O judeu, ele fazia uma oração extremamente preconceituosa. Todo dia de manhã ele levantava e ele orava: Deus, eu te agradeço porque eu não nasci mulher, cachorro e gentil. As três classes que o judeu desprezava: mulher, cachorro e o gentil. Hoje, qual que é o problema do crente? A gente aprendeu a receber todo mundo na igreja, mas o crente não sabe lidar com a crise de identidade sexual que o nosso país vive. A gente não sabe lidar. Todos nós estamos despreparados para receber as pessoas que têm uma crise de identidade. Alguns dizem que nasceram assim, outros dizem que foi influência. Não é o meu objetivo aqui defender minorias nem maiorias. Você nunca vai ver eu pregar isso na igreja, isso não me interessa. Eu não tenho o menor interesse em desenvolver polêmica com isso. Mas é fato de que a igreja não sabe receber as pessoas que são diferentes da gente. A gente recebe ladrão, a gente recebe bêbado, a gente recebe drogado, e eu não estou querendo comparar uma classe com a outra, mas é só chegar uma pessoa aqui declarada com uma opção sexual diferente da nossa, discriminação total. A gente precisa aprender a receber essas pessoas na igreja. Por quê? Porque Jesus não faz acepção de pessoas. E se Jesus quiser se apresentar para aquela pessoa, e aquela pessoa ainda na crise de identidade que ela tem, se entregar nos pés dele? E se a gente entendesse que a conversão não é uma decisão pontual que acontece num dia através de levantar sua mão e receber um apelo, mas é um processo? Porque eu e você estamos nos convertendo até hoje. Porque eu e você pecamos até hoje. Ninguém deixa de pecar. Se essa parábola fosse escrita hoje, esse seria o contexto. E aí nós todos nos estaríamos escandalizados, inclusive eu, estou me juntando contigo, não estou apontando o dedo para você não. Todos nós estaríamos escandalizados, porque a gente não sabe lidar. E a gente falaria a mesma coisa que o pastorzão aqui falou. Ô Jesus, se você soubesse quem que é esse cara aí, ou se você soubesse quem que é essa mulher aí, você não ia deixar essa mulher chegar perto de você. Aí Jesus ia dar aquele fumão na gente, igualzinho ele deu nele. Porque às vezes a gente lê, parece que Jesus está brando aqui no lance, mas tem várias indiretas nessa passagem aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender: Jesus não faz acepção de pessoas, ele se relaciona com todo mundo. E aí ali naquela mesa, você vê que os fariseus, os importantes, estavam sentados na presença daqueles que não se relacionavam com eles. Eu não sei se você lembra do Salmo 23, quando Davi fala assim: prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Lembra dessa passagem? E aí a gente tem a mania de pintar, né, que no céu, a gente vai sentar no céu, vai ficar zoando da cara daqueles que não foram salvos, jantando lá. Não tem nada a ver isso aí. Mas essa expressão existe por isso. Isso era a cultura judaica, essa mesa preparada na frente dos inimigos, ou daqueles que não se relacionam comigo, é exatamente essa reunião no palácio. E aí, a gente não tem tempo de falar isso. No dia que eu pregar uma mensagem aqui sobre o Salmo 23, aí eu te explico o que o Salmo 23 significa. Porque tem outra conotação, não tem nada a ver com mesa, tem nada a ver com jantar, tem a ver com ovelha e montanha, com pasto. Mas enfim, isso aí é outro papo para outra pregação. Aqui está rolando um jantar e aparece essa mulher, essa prostituta, essa desprezada, essa marginalizada, essa mulher que não merece estar na presença de ninguém. E ela traz um perfume carérrimo. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do Tiago. Quem aqui é da igreja há mais tempo vai lembrar do Tiago. Lembra que cantava aqui? Tiago era pentecostal pra caramba. Eu não sei como que ele sobreviveu no nosso meio aqui tanto tempo.
Mas ele era pentecostalzaço mesmo. E às vezes ele acordava de manhã e ele falava, hoje eu estou sentindo um cheiro de puro nardo. Eu falava, o que é nardo, mano? Nem sei o que é nardo. Né? Que é outras passagens semelhantes a essa, que a galera unge os pés de Jesus, que unge Jesus com mirra e tal. Nardo, alabastro, tudo isso é essência de flor. Raríssimo. Muito difícil ser extraído. Então esse perfume que essa mulher trouxe aqui, tipo, se fosse hoje, perfume francês era barato perto disso. Barato. E essa mulher ela não trouxe um frasquinho, não, ela trouxe um vaso. Chegou lá com um vasão e o vaso de despejar no pé, não era de esprear assim não. Então essa mulher chegou ali escandalizando todo mundo. Entrei mesmo, meti o pé na porta, sou prostituta mesmo, mas me ajoelhei nos pés de Jesus e derrubei tudo que eu tinha. Que é o que acontece no versículo 38. Se você estiver acompanhando aí, você vai ver que essa mulher, ela assume uma postura que nós também não sabemos assumir. A maioria de nós aqui nasceu na igreja, cresceu na igreja. E quando a gente cresce na igreja, a gente perde a percepção dessas coisas. Essa mulher, ela assume uma postura de uma pecadora arrependida. Ela chega na sala, penetra na história, e ela assume a postura de uma pecadora arrependida. O que é isso? Primeira coisa, ela se coloca atrás de Jesus. Vai pegando as ideias aí, se você não tem costume de anotar, você precisa assistir essa mensagem de novo, porque se a gente não aprender isso, a gente não vai aprender a ser crente. Primeira coisa que ela faz, ela se põe atrás de Jesus. Por quê? Porque todo mundo que foi perdoado, que foi salvo, que entendeu a graça de Jesus, nunca, jamais ousa se botar na frente de Jesus. Todos os episódios que a gente vê, quando aparece um anjo, um enviado de Deus, não é nem o próprio Jesus, na frente de alguém, os caras se ajoelham, se prostram, ficaram no chão, não quer nem olhar, aterrorizado. Todo mundo que foi salvo, todo mundo que entendeu a graça, todo mundo que foi perdoado, jamais ousa se colocar na frente de Jesus. E aí na cultura que a gente vive hoje, se a gente fosse transportar essa parábola para hoje tem gente determinando, hoje tem gente exigindo, hoje tem gente querendo que Deus faça assim, assado, acha que sabe mais que Deus, porque a gente é muito melhor que Deus, né? Ah, se eu fosse Deus. Se eu fosse Deus não existia mais nada, não existia mais mundo, não existia mais ninguém. E aí a gente se coloca e a gente enfrenta Jesus. Você já viu o nego falar assim, eu não aceito? Já viu isso? Eu não aceito isso na minha vida. Como assim? Você esqueceu que você morreu com Jesus? Você esqueceu que a palavra fala que se você morreu com Cristo, quando Paulo falou aos Coríntios, se você morreu com Cristo, quando Ele voltar, você vai ressuscitar e a sua vida está escondida nele? Você esqueceu disso? Você não tem vida, mano. Você não tem vida. Eu lembro que uma vez a gente estava numa série sobre Efésios, a gente falou sobre livre-arbítrio, e aí a galera falou assim, mas o que eu faço com o meu livre-arbítrio então? Usa para escolher a série de Netflix que você vai assistir, é o máximo que você pode fazer. O máximo. Você não tem escolha, a vida não é sua, você morreu. Eu e você morremos. As águas do batismo, a gente está para ter um batismo aqui em setembro, na hora que passar esse frio do inferno, né? Na hora que passar o frio, a gente vai fazer um batismo. No inferno não faz frio, né? Ah, você estava prestando atenção, né? Ela estava prestando atenção. Eu estou para testar vocês. Você sabe que essa semana eu aprendi, quem disse, né? Também eu nunca fui lá. Mas tem gente que foi no inferno 7 vezes e voltou. Tinha que perguntar para essa galera, como é que ela é? Frio, calor? Né? Enfim. Sabe que essa semana, um negócio nada a ver. Essa semana eu aprendi um negócio novo. Eu não sei como é que fala em português. Em inglês chama oxymoron. Eu não sei se isso existe em português. O que é oxymoron? É uma expressão de duas palavras que parecem se contradizer, mas não se contradizem. Então, os caras falam, por exemplo, é um doce amargo. Se contradiz, né? É o frio do inferno. Hã? Aprendeu? Oxymoron. Em inglês é isso. Procura em português para ver o que é. Não tem nada a ver com a mensagem que eu estava falando aqui. Mas, só para vocês verem também que eu estudo, entendeu? Que eu aprendo as coisas durante a semana. Essa mulher, ela assume uma postura de uma pecadora arrependida. Ela se coloca atrás de Jesus, porque ela quer dizer o seguinte, Jesus, aonde você for, por onde você passar, a porta que você abrir está bom para mim. Igual a outra que se coloca aos pés da mesa e fala assim, Jesus, me ajuda. E Jesus fala assim, não, eu vim para os judeus, não vim para você não, você é lixo, mano. Aí ela vira e fala assim, mas até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, então eu estou feliz com a migalha. E eu não estou falando que isso quer dizer que você tem que declarar miséria na sua vida, não, de maneira nenhuma. Na semana passada a gente falou que sobre dinheiro, não é errado você ter dinheiro, não é errado você ser rico. O problema é a riqueza tomar conta do seu coração. Mas a gente precisa aprender essa postura também, de uma pecadora arrependida. Ela se coloca atrás de Jesus. E ela se coloca de joelhos, atrás de Jesus. O que isso quer dizer? Quando você se coloca de joelhos, isso é um sinal milenar de rendição. Chegou o inimigo e falou, pedir arrego. Eu não tenho condição de lutar essa batalha. Estou de joelho. Quando você põe os dois joelhos no chão, então,
majestade, não vou nem questionar. Essa é a posição de uma pecadora arrependida que ela assume. Por quê? Não tem como você se arrepender se você não se render. Tem muita gente que tem uma concepção errada de arrependimento. O pastor fez o apelo, levantou a mão, foi lá com o narigão em pé, aceitei Jesus. Antes de você se arrepender, você precisa se render. O problema de autoestima que a gente tem dentro da igreja hoje. Tem muita gente que não consegue se perdoar. Já ouviu esse papo? A pessoa fala assim, mas eu pequei tanto, eu fiz tanta cagada, eu não consigo me perdoar. Minha vida está uma bosta, não dá. Não consigo me perdoar. Tem gente que não vem na igreja porque não acha que cabe aqui. Não consigo. Sou muito ruim para a igreja. O cara se acha o capeta, né? Tipo, se eu entrar na igreja vai cair o teto. Como se a igreja fosse tão frágil assim também. O capetão chegou, caiu. Assim, as pessoas têm essa concepção hoje. Um problema de autoestima. Mas esse problema existe porque se você não se render, você não consegue se arrepender de verdade. Para ter arrependimento, você precisa se render. Muita gente não consegue aceitar o perdão de Jesus porque não recebeu o senhorio de Jesus. Perdão é uma coisa. Perdão vem do Pai. Perdão vem daquele que tinha uma dívida contra você e agora ele perdoou. Agora o senhorio vem do rei. Deus só vai ser pai se Jesus for rei. Se você não deixar sua vida na mão de Jesus e falar assim, Jesus, tudo é seu, você nunca vai conseguir experimentar Deus como pai. Aí Deus sempre vai ser essa figura distante. Deus sempre vai ser essa figura tirana. Essa figura que está no céu, lá com raiva, manipulando as cordinhas para acabar com a sua vida. A concepção que as pessoas têm de Deus é que Deus é um manipulador de marionetes e que ele vai manipulando a nossa vida só para estragar um pouquinho mais, porque na hora que você começa a ficar bem, Deus fala assim, não, vamos deixar ele um pouquinho ruinzinho para ver se ele fica humilde e tal. Da onde que tirou essa concepção? É daqui, porque a gente não recebe perdão, não tem como receber. A gente não recebe senhorio, não tem como receber perdão. É um problema que a gente tem na nossa sociedade. Uma sociedade super autossuficiente. Então essa mulher ela se coloca atrás de Jesus, ela se coloca de joelhos, aos prantos, ela chora. E aí, essa semana eu tive uma experiência interessante, conversando, eu faço força para conversar com quem não vem na igreja, né? E aí essa semana eu, trocando uma ideia com uma galera que não vem à igreja, com frequência, um dos meus amigos falou assim, cara, eu cansei de ir na igreja, sabe por quê? Não tem nada contra a igreja não, mas toda vez que eu vou na igreja, tem um cara lá, ele vai numa outra igreja, que eu não vou citar o nome, tem um cara lá que ele fala que eu não recebi o toque do Espírito Santo. Aí eu me sinto inferior, porque todo mundo foi tocado, menos eu. Então eu não gosto de ir lá, parece que eu sou um cidadão de classe inferior e tal. Aí eu falei, cara, todo mundo foi tocado pelo Espírito Santo. Todo mundo. Para uns é mais perceptível, para outros não. Falta equilíbrio nas nossas igrejas, sabe? Esse negócio de a igreja que roda, todo mundo tem que rodar. A igreja que fala o idioma que ninguém fala, todo mundo tem que falar aquele idioma. E aí a pessoa que chega lá, que não participa, está perdida. E é engraçado que é a mesma Bíblia, porque a gente lê, se a gente for ler a listagem dos dons, por exemplo, a gente vê que não é para todo mundo, e não é para toda hora, e não é para quem quer também não. Esse negócio de busca que ele te dá, de onde você tirou isso? Busca que ele te dá, em que lugar da Bíblia que dá isso? Paulo fala, busque todos os dons, mas eu vou te mostrar um dom ainda melhor. 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor, está disponível para todo mundo. E aí se você voltar no 12 e no 11, você vai ver que aqueles dons que estão listados lá, Deus dá só para quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, para o propósito que Ele quiser. Então não tem nada a ver com você buscar e querer falar, não. É Deus que tem misericórdia da sua vida e fala assim, não, eu vou usar você para edificar o outro lá. E na hora que Ele quer também, e do jeito que Ele quer também. Outra mania nossa, a gente tem a tendência de criticar o que a gente não entende. Aí Deus resolve se manifestar de um jeito que a gente não entende. Aí a gente critica a pessoa que gosta de ficar no meio do mato orando no monte, porque a gente fala, não precisa ir no monte. Pô, o cara gosta de ir no monte, deixa o cara no monte, mano. Deixa o cara no monte lá, legal, tá no meio do mato, pelo menos não está respirando esse pó da CSN. Aí o outro não gosta do monte, aí o cara do monte é ridículo. Essa semana eu tive uma discussão com o cara, o pessoal falando de batismo, do Espírito Santo, e aí o cara, não, que é assim, que é assado. Eu falei, irmãos, alguém de vocês aqui já andou de mão dada com o Espírito Santo na rua alguma vez? Não? Então, meu amigo, como é que você está falando que você conhece assim? Se ele fala diferente, se o outro não fala também, mas o Espírito Santo está em todos, porque só tem um batismo, só tem um Espírito, só tem um mediador, ponto final. É muito simples de entender, cara. A Bíblia é tão simples de entender, que a gente complica as coisas. Que a gente quer caçar as coisas. É simples, eu estou falando para você, é simples. Se você não conseguiu entender a Bíblia, a gente vai comprar a Bíblia essa semana, uma Bíblia nova.
É uma Bíblia traduzida no Novo Testamento. Se você não conseguiu entender, pede para mim uma Bíblia que eu vou te dar uma Bíblia facinho de entender, português que a Bianca entende, 7 anos. É fácil de entender. A gente é que complica as coisas. E a razão pela qual a gente complica é porque a Bíblia manda a gente fazer coisas que a gente não quer fazer. Aí a gente pula. Ah, não, isso aí eu não vou fazer não, isso aí é muito difícil. Aí a gente pula e aí dá rolo. Por quê? Você quer interpretar um texto, mas você não quer ler tudo? Aí fica difícil. Então essa mulher, ela assumiu uma postura de pecadora arrependida. Ela foi para trás de Jesus, ela se ajoelhou, ela chorou e ela entregou o que ela tinha de mais valioso. Semana passada a gente falou de dinheiro aqui, né? Não é meu objetivo falar de dinheiro aqui hoje. Mas essa mulher trouxe tudo que ela tinha de mais precioso e colocou nos pés de Jesus. Tudo que ela tinha de mais precioso ela colocou nos pés de Jesus e ela derramou nos pés de Jesus. O que isso ensina para a gente? Que todo mundo que é perdoado se torna uma pessoa grata. Todo mundo que é perdoado se torna uma pessoa grata. Na mensagem da semana passada eu falei o seguinte: não tem como você ser crente e avarento ao mesmo tempo. Ou você é crente, ou você é avarento. Então um sinal de que você foi perdoado é a sua gratidão a Deus. E como é que você agrada a Deus? Como é que você dá um presente para Deus? Como é que você dá um presente para alguém que já tem tudo? Como é que você dá um presente para alguém que não precisa de nada que você tem? Como é que você dá um presente para alguém que a sua vida, o seu ar, o seu respirar é presente dele para você? Até a vontade de querer agradar a Deus vem dele. Como é que você dá um presente para uma pessoa dessa? Eu tenho uma dica para você, Jesus falou, estou falando para você, é fácil. Toda vez que você fizer para um desses pequeninos, você fez para mim. Simples. Então no mundo é muito fácil expressar a gratidão a Deus. Como é que você faz? Esvazia a sua carteira no bolso do seu próximo. Pegou a ideia? Como é que faz para agradar a Deus? Esvazia a sua carteira no bolso do próximo. Porque a gente vive num mundo capitalista, 99% das coisas que a gente faz custa dinheiro. Ah, não, mas não é só dinheiro. Beleza, esvazia o seu tempo na vida do próximo. Ao invés de você guardar o tempo todo só para você, sabe aquela pessoa que fala assim, estou precisando de um tempo para mim. Já viu a pessoa falar? Imagina se Jesus falasse assim, vou para a cruz não. Estou precisando de um tempo para mim. Vou num psicólogo. Vou contratar um coach para melhorar. Imagina o coach de Jesus. Imagina o coach de Jesus. Jesus, você precisa fazer isso. Já fiz. Mas nunca vi. É porque eu já moro lá no futuro, no passado, ao mesmo tempo. O coach ia ficar doidinho. Por quê? Não funciona. Não funciona. Então a gente precisa assumir essa postura. Uma das coisas que a gente precisa levar hoje, eu preciso assumir essa postura dessa mulher. Eu preciso aprender a me colocar atrás de Jesus, de joelho, chorando e grato. Eu não sei como ser grato, eu não conheço tanta gente, eu não tenho tanto dinheiro, eu não sei como fazer. Está aí a igreja local para você se exercitar. A igreja local é o veículo que Deus usa para a expansão do reino dele. O reino de Deus, ele não depende da igreja, mas ele anda através da igreja. Perceba a diferença. Ele não depende da igreja, mas ele anda através da igreja. Se você não sabe como exercitar a sua generosidade, o dom do Espírito, o seu amor, a caridade, a paciência, a benignidade, o que você faz? Serve na igreja. Simples. Você quer exercitar a sua paciência, fruto do Espírito? Chega aqui 8 horas da manhã para carregar a cadeira, tu vai ver a paciência que você vai desenvolver. Fácil. Você quer exercitar a sua paciência? Entra no grupo da hospitalidade, você vai ter que lidar com a Vanessa toda semana. Brincadeira. A Vanessa é um anjo. A Vanessa é tão boazinha que ela nem falar com os irmãos, ela precisa falar. Eles já falam assim, vou limpar tal dia. Eles já se voluntariam já. Mas você quer exercitar a sua paciência? Entra no meu grupo então, quarta-feira. Olha o Serginho lá atrás, Jeová. Entra no meu grupo quarta-feira, você vai ver. Você vai precisar de paciência. Vai precisar de compaixão, misericórdia. Então, você quer exercitar? Serve a igreja local. Arruma as coisas, vamos arrumar a boate aqui para a gente poder fazer o culto. Para quê? Para receber bem. O importante é entender o porquê por trás das coisas. A gente não arruma isso daqui para ficar bonito, a gente arruma isso daqui porque vai vir gente que não conhece Jesus e a gente quer proporcionar o máximo de conforto que a gente pode com aquilo que a gente tem, para que a experiência dela não seja bloqueada pelo meu e pelo seu ego, porque a gente não gosta desse jeito, não gosta da música alta, não gosta da luz. Dane-se que você gosta, que você não gosta, mano. Isso não faz diferença. O importante é quem não conhece. A igreja não é para nós. A gente vem aqui, a gente se reúne, é maneiraço, mas todo mundo aqui já é crente. Eu não preciso agradar vocês. Você não precisa me agradar, você não precisa ser meu amigo, eu não preciso ser seu amigo. Vai ser muito bom se a gente virar amigo. Mas você não precisa disso. Você não veio na terra para fazer amizade, você veio na terra para fazer discípulo, amém? Jesus está atrás de discípulo, não é de amigo. Lógico, todo discípulo vira amigo. Isso é uma fatalidade. Mas você não veio aqui para agradar ninguém, mano. Isso daqui é para agradar o ímpio, o pecador, a prostituta,
o homossexual, o cara que não recebeu Jesus. É eles que a gente está atrás, é atrás deles. Então, aqui, por exemplo, o confortável é para eles. A cadeira boa é para eles, o melhor lugar é para eles, a água mais gelada é para eles, o café mais quentinho é para eles, o doce é para eles. A gente chega aqui, a gente come o café, é fantástico, cara. Glória a Deus, sou muito feliz por isso. Mas não é para nós, é para eles. O dinheiro que você dá não é para nós, é para eles. Paga as contas, paga a luz, paga meu salário, mas é para que eles tenham uma experiência. Quando você entende o porquê por trás disso, aí fica fácil. Aí fica muito fácil. Quando a gente não entende por que a gente está fazendo, aí a gente entra na cultura da idolatria. Talvez um dia eu pregue uma mensagem sobre a cultura da idolatria. Mas enfim, ele faz uma pergunta, Jesus fala para o cara, eu tenho um negócio para te falar. E aí o cara fala, eu vou te contar uma parábola. Aí ele conta a parábola que a gente leu, dos 2 débitos. 2 pessoas deviam para o cara. Um devia 2 meses de salário, outro devia 2 anos de salário. Coloque-se no lugar daquela pessoa. Coloque-se no lugar de alguém que deve 2 anos de salário, 60 mil reais de dívida. Aí o cara vira para você e fala assim, não precisa pagar mais não. Como você vai se sentir? Glória a Deus, né? Aleluia. Aí até fala em língua, até presbiteriano fala em língua nessa hora. Aí, né? 60 mil, alabaçura. E aí começa. Pô, 60 mil, meu amigo, é dinheiro pra caramba. Né? Você compra um apartamentinho com 60 mil, dependendo do lugar. E aí, os 2 são perdoados. Olha que interessante. Os 2 têm várias coisas em comum. Primeiro, os 2 deviam. Segundo, os 2 estavam quebrados. Meu amigo, para quem está quebrado, 2 mil ou 2 milhões é a mesma coisa. Para quem está quebrado, 2 mil ou 2 milhões é a mesma coisa. Os 2 deviam, os 2 estavam quebrados, e os 2 eram impossibilitados de pagar, não tinha a menor chance de pagar. Aí o credor vem e perdoa os 2. Aí Jesus faz a pergunta capciosa. Qualquer pessoa com um neurônio na cabeça ia saber a resposta disso. Quem você acha que ama mais o credor? Aí o cara que era inteligente fala, óbvio. O cara que devia 60 mil, o cara que devia 2 anos, por quê? Porque ele foi mais perdoado. Jesus faz essa pergunta de propósito. O que ele mostra nessa pergunta, nessa nuance? Que Simão, o cara que estava ali na casa, ele falha em perceber, ele acha que o pecado dele é menor do que o pecado dela. Simão olha para ela e fala assim, essa mulher aí é muito pecadora, mas eu sou só um pouquinho pecador. Quem lembra aqui da cena da oração do cara no templo e do humilde no templo? Um chega no templo e fala, Deus, eu te agradeço porque eu não sou isso e aquilo, e o outro chega de joelho e fala, Deus, não sou nem digno de olhar para cima. Esse cara aqui é o primeiro. Então ele falha em perceber que, embora ele pense que o pecado dele é menor do que o dela, lembra que eu falei que essa parábola aqui seria escrita, o pastor e o homossexual. Embora o pastor pense que o pecado dele, da soberba, da ignorância, da prepotência, é menor do que o pecado do homossexual, da imoralidade, da lascívia, ele falha em perceber que os 2 são pecados. Ah, mas eu nasci na igreja. Pecador. Pior ainda. O que vocês estão olhando ali no canto? Tem um macaco? Pô, o macaco está mais interessante que a pregação, mano. Caraca, estou muito mal mesmo. Olha que eu ensaiei essa mensagem 4 vezes, hein? Chega aí, mano. Não é todo dia que a gente vê um macaco na igreja, né, compadre? Se você, você está vendo aí online, se você não, eu não vou à igreja nenhuma, meu amigo, só na nossa igreja tem macaco. Entendeu? Então, se você não vier por causa de palavra e tal, vem por causa do macaco. Aqui tem uva com chocolate, aqui, nós somos muito sinistros mesmo. Na moral, a melhor igreja de Volta Redonda, não é? Amém ou não? Pô, uva com chocolate, macaco, já teve temporada aqui que a gente tinha ganso gritando atrás da pregação lá no Moarama. Aí o ganso cantava 3 vezes e a gente tinha que parar a pregação, ó, deu a hora. Pedro pregando, né? Então, 3 vezes, já era. O Saulo demorou para entender, cara, ele entendeu. É isso aí, ele está achando tão interessante que ele vai entrar aqui. Se esse macaco pular no ombro de alguém, eu quero ver os pentecostais aí. A corrida do kart era melhor. Pô, eu tive várias dores de pescoço na corrida do kart, cara. Eu pregava e... Era complicado. A maioria de vocês não viu essa fase da igreja, mas foi muito bom, foi muito bom. A gente amadureceu bastante. Um dia, se Deus quiser, nós vamos ter um espaço nosso, se Deus quiser. Mas a gente não pode perder essa essência aqui, cara. Isso aqui, ó, casa. A gente não pode perder isso daqui. Vamos voltar para a mensagem, senão não termina. Eu cresci na igreja, pecador. Ah, mas eu sou uma boa pessoa, pecador.
Meu sogro tem uma expressão, antigamente eles falavam assim, esse cara é um bom cara, ele não bate na mulher, não rouba, pecador. Todo mundo. É daí que Paulo tira a expressão de que nós somos todos pecadores. Todos precisam da graça de Deus. Todos pecaram. Todos. Eu, você, o pastor, o bispo, o arcebispo, o papa, todos. Os católicos ficam doidos, não falar que o papa pecou, nossa. Todo mundo pecou. E todo mundo precisa do perdão de Jesus. Todo mundo. O pastor e o gay. Pegou a ideia? Todo mundo. Nós somos igualzinho. Ele tem um pecado, eu tenho outro. Os dois. Por quê? Porque Deus não se escandaliza com o tamanho do seu pecado. Deus se escandaliza com o pecado. Esse é o problema. O que afasta a gente de Deus não é o quão pecador nós somos. É o fato da gente ser pecador. O que afasta Deus de nós não é o tamanho do meu pecado. É o meu pecado. A mentirinha branca. O imposto que eu soneguei. A lascívia. A luxúria. A falta de educação. A violência contra o irmão. A maldade. Tudo isso é a mesma coisa perante Deus. Deus não se escandaliza com o tamanho do seu pecado. O problema para Deus é o pecado em si. E aí ele faz uma pergunta, outra pergunta capciosa. Quem vai amar mais? E aí é óbvio, a resposta todo mundo já sabe. Vai amar mais aquele que foi mais perdoado. O interessante desse ponto, só mais duas coisas e eu vou acabar. O interessante desse ponto é o seguinte. Jesus fala isso aqui por uma razão. Tudo que Jesus fala tem uma razão. E normalmente quando Jesus faz uma pergunta, não é porque ele quer saber a resposta. É porque quando você fala, você aprende melhor. Então ele faz uma pergunta, quem você acha que vai amar mais? Ele fala, é o cara. Por quê? Jesus, ele quer extrapolar um ponto aqui de propósito, para depois desfazer a ideia. É igual você falar para a criança assim, você quer enfiar o dedo na tomada? Então vai, enfia o dedo na tomada. Aí ela toma aquele choquinho rapidinho, você tira ela, falei para você, nunca mais ela põe o dedo ali. Antigamente as mães eram mais raiz, né? Hoje as mães estão tudo soft. Ninguém deixa. Mas a criança ficava enchendo o saco na cozinha para botar a mão na panela, vai queimar. Põe a mão na panela, moleque. Nunca mais ele põe a mão na panela. Nunca mais. Hoje, vai falar para a mãe fazer isso hoje. Dá até cadeia isso. Né, as mães estão meio soft hoje. Eu também, sou mó soft com a minha filha, cara. Eu falo um monte de coisa, mas molinho com a minha filha. Mas antigamente era mais raiz a parada. Antigamente pisou fora da faixa, meu amigo. Pau! Palmado e acabou. Aprendeu. Hoje não, hoje tem cantinho da... Como é que é? Cantinho da disciplina. Cantinho é esse? Cantinho da disciplina. A criança está aprendendo nada lá. Ela está lá zoando a sua cara. Fala, tô aqui, não apanhei e tal. Vai sair, vai pegar o videogame de novo, vai pegar o iPad de novo. Porque a gente se tornou escravo dessas coisas. Então, Jesus faz essa pergunta de propósito e ele fala para quê? Ele quer mostrar que a gratidão dela... Ele não está mostrando que quanto mais grato você for, mais fácil você recebe perdão. Não é isso. O que ele está querendo dizer é o seguinte... Ela é grata desse jeito e o tamanho da gratidão dela está relacionado com o tamanho do pecado dela. Então ele está falando para o cara, você é ingrato porque você não percebeu o quanto você foi perdoado. Ela expressa a gratidão dela desse jeito porque ela foi perdoada de muita coisa. E aí Jesus, ele demonstra que a nossa gratidão, ela está diretamente ligada ao tamanho do nosso pecado. Para você que talvez nasceu na igreja, isso não faz sentido. Eu que fiz muita besteira no mundo antes de vir para a igreja, eu sei de onde eu vim. Então, por isso que essa semana, Lohane foi lá em casa com o Marcelo, o Serginho foi lá em casa. Você chegar lá em casa, meu amigo, está tocando louvor. Às vezes eu estou fazendo macarrão lá e estou lá, aleluia, glória a Deus. Às vezes eu choro e tal. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim, mano. Eu sei a quantidade de cagada que eu fiz. Então, o que eu puder entregar para Deus, às vezes eu estou aqui preocupado com as coisas, não dá para louvar aqui. Eu estou louvando em casa, para compensar. Eu tento viver o máximo de tempo possível, igual a gente cantou. Eu quero viver para te adorar. Quem passou muito ruim na vida, consegue expressar isso com mais facilidade. Mas isso não é um defeito para quem nasceu na igreja. Você só precisa perceber que o perdão é o mesmo, tanto para você quanto para mim. Se você perceber, os dois vão se empolgar. Aí Jesus mostra esse ponto para ele e fala, cara, você entendeu? Entendi. Então, mas o que eu falei não é isso. Sabe quando a gente vai dar instrução para a pessoa fala assim, sabe onde que é o shopping? Sei, você vai aqui no aterrado, vira na ponte, entendeu? Entendi, então não é lá não, é só você virar à esquerda aqui. É exatamente o que Jesus fez. A sua gratidão é do tamanho do seu pecado. Entendi, agora eu estou pegando Jesus. Imagina Simão falando assim, olha lá, ensinamento novo. Aí Jesus fala assim, não nada disso. Aí ele vira para a mulher e fala assim, sua fé te salvou. Vai em paz. Aí ele fala um negócio, hoje é o maior, qual que é o problema?
A salvação de um pecador escandaliza o que se acha santo. Olha o problema desse negócio. Entra o cara aqui todo errado, aí o cara chorando. Mas aí na segunda-feira ele cheira cocaína de novo. Mas ele veio. E ele está ouvindo. Por isso que a gente fala que o nosso objetivo é que a pessoa volte. Porque eu sei que eu não vou... A minha eloquência não vai converter ninguém. Então ele volta. Todo cheirado, com o nariz arrebentado, escorrendo sangue, mas ele volta, ele quer. Aí passa mais uma semana, o cara caiu na bebida de novo, arrebentado no meio-fio, mas ele volta no outro domingo, ele não desiste, ele quer ouvir, ele quer aprender, ele quer se converter, ele quer Jesus, mas ele não consegue, porque ele está preso, cadeias. Sabe quando a gente fala que Deus quebra as cadeias? Ele está preso em cadeias ali, é um vício, e cada um se liberta de um jeito, a gente não tem uma fórmula, mas o cara quer, e aí Jesus está mostrando isso aqui para a gente. Ele fala uma frase ali, a salvação de uma pecadora escandaliza quem se acha santo. Acontece a mesma coisa na igreja hoje. Olha só que absurdo, a gente está sentado aqui, 50 pessoas, todo mundo salvo, glória a Deus, reunião dos santos, quase o céu isso aqui. Cadê os pecadores, mano? Cadê os caras? Quanto a gente precisa odiar alguém para não falar para ele de Jesus? Eu dei um exemplo aqui um tempo atrás. Se você tivesse parado ali na beira-rio, o caminhão está se aproximando, a pessoa está no meio da rua, sem você conhecer a pessoa, você vai correr, você vai bater nela, você vai empurrar ela para o lado, você vai derrubar ela no chão, você vai derrubar ela no rio se precisar, mas você vai tirar ela da frente do caminhão. E a gente não percebe que os dias vão passando, o tempo vai passando, as pessoas vão envelhecendo, sem conhecer a Jesus, com destino certo, chamado inferno. E a gente não faz nada. A gente não está arrastando. Quem você está arrastando para a igreja? Ah, mas não é chato arrastar as pessoas? Claro que é. É chato pra caramba, mano. Eu quando não era crente, eu detestava igreja. Eu comecei uma igreja, para quem não gosta de igreja, porque esse era eu. Eu tinha aversão de igreja. Eu passava na frente de igreja, eu fazia assim, mas não era para ter respeito, não. Eu passava na frente de igreja e eu falava, Deus me livre e guarde de entrar dentro desse negócio. Quantas pessoas nós estamos arrastando? Essa semana eu arrastei uns 5 para dentro de um café comigo. Tem uns dois viciados em droga que estão conversando comigo no telefone. Eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, toda semana nós vamos tomar um café no Bela Vista. Eu vou pagar o café para vocês, para dar dignidade para vocês, eu quero falar para vocês de Jesus. Aí os caras estão assim, ó, nunca tomou um café no Bela Vista? O que você está fazendo, mano? Aonde está indo seu dinheiro, seu tempo, sua energia? Quantas pessoas você falou de Deus essa semana? Para quantas pessoas você virou e falou assim, cara, Deus te ama, Ele tem um propósito na sua vida, Ele se importa contigo, mano. Você está na merda que você está vivendo aí, mas você não quer mudar, cara. Deus quer te mudar. Cara, vem comigo, eu vou te arrastar. Ah, não, mas eu não quero ir. Eu vou passar na sua casa, eu vou te botar no meu ombro. Mano, eu vou dar tapa na tua cara se precisar, mas eu vou te levar para a igreja, cara. Não é possível, mano. Até quando você vai viver essa vida aí? Até quando você vai continuar nessa ladainha aí? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não acredita em Deus de verdade. A gente não se rendeu de verdade. A gente não virou discípulo de verdade. Você sabe por que os discípulos eram tão convincentes? Eles passavam, eles andavam, tudo quanto é lugar, eles chegavam na maior autoridade. Porque eles viram o cara morto e vivo. Eles viram o cara na cruz, eles enterraram o cara. Eles embalsamaram Jesus. E 3 dias depois, Jesus aparece para eles, vivinho de novo. Mano, qualquer pessoa que morrer aparecer na minha frente, o que você falar, eu estou fazendo. O que você falar, eu estou fazendo. Se você morrer aparecer de novo, mano, ó, sou teu servo. Morreu, ressuscitou, voltou, vivi em carne. Mas se você passar na parede na minha frente, se você fizer igual Matrix, entrei. Os caras, você sabe disso, os caras estavam jantando lá na salinha, aparece Jesus, ele atravessa a parede, igual o Neo. Eis-me aqui. Primeiro eu saí correndo, né? É doido. Depois eu voltava, eu ia ser meio tomé, né? Sai correndo, pega aqui, Pedro. Não é que é Jesus mesmo, rapaz? Rapaz, por isso que os caras falavam. Aí a gente diz que é crente, mas a gente não tem experiência nenhuma com Deus. Deus nunca falou nada com a gente, você nunca sentiu nada. Aí o pessoal mais reformado, mais inteligente da fé fala assim, Deus não precisa ser sentido. Por isso que você está desse jeito aí, não fala com ninguém, não converte ninguém. Esse dia eu vi uma analogia interessante, é o crente em modo avião. Não dá sinal, não fala com ninguém, não recebe mensagem, modo avião. Até quando? Minha pergunta é o seguinte, nós criamos uma igreja para quem não gosta de igreja. Cadê os caras? Todo mundo aqui gosta de igreja. Senão você não estava aqui, pô. Cadê os caras que não gostam de igreja? Até quando nós vamos ficar aqui falando para nós mesmo? Falando para a parede? Falando para os macacos? O único novo aqui é o macaquinho que apareceu aqui.
É o único. Cara, vamos acordar, mano. Às vezes a gente fala com as pessoas, cobra, não é só dinheiro não, mano. Vamos acordar, as pessoas estão morrendo a passos largos, direto para o inferno, e você não está fazendo nada. Vamos acordar. Jesus vira para o cara e fala assim, ó, não tem nada disso. E aí ele fala para... O Marcelo falou uma vez numa mensagem dele aqui, estou acabando já. Pregador é difícil, ele fala, estou acabando, mas ele nunca acaba, mas agora eu estou acabando. Marcelo falou uma vez aqui na mensagem, a frase mais escandalizante de hoje é: todos os seus pecados estão perdoados. Essa é a frase mais escandalizante. Jesus não morreu na cruz para botar condição para ninguém, não. Jesus morreu na cruz para perdoar todos os seus pecados. Passado, presente e futuro. Então, quando o cara chega ali todo errado, a minha atitude com ele é: meu irmão chegou. Ah, mas ele não aceitou Jesus ainda. Vamos ter fé que ele vai aceitar Jesus. E aí ele vai passar ali pela porta e vamos ter fé que Jesus vai salvar ele, vamos ter fé que Deus vai falar com ele, e a gente abraça o cara. Por quê? Porque todos os pecados dele foram perdoados. Qual é a diferença dele para você? Você aceitou o perdão. Ele está carregando o peso do pecado dele ainda. Só isso. Basta você falar para ele que dá para tirar o peso do ombro dele. Troca. Por isso que Jesus fala: vinde a mim todos estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu... Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Todo mundo que chega carregado, é só trocar de fardo. Só isso. O perdão já foi dado, é só trocar de fardo. Aí Jesus fala para ela, ó, seus pecados foram perdoados. Vá em paz, sua fé te salvou. Então hoje eu quero terminar essa mensagem para você ficar perturbado. Perturbado. Porque todos os seus pecados foram perdoados, mas todos os pecados dele também. Todos os pecados dela também. E a mensagem para eles é a mesma que para você. Vá em paz, receba a sua salvação, sua fé te salvou. Você não precisa mais viver desse jeito. Ah, mas amanhã o cara vai voltar. Aí quando ele voltar aqui, ou quando você encontrar com ele de novo, todos os seus pecados foram perdoados. Sua fé te salvou. Vá em paz. Ah, mas quantas vezes? 70 vezes 7 todo dia. Tudo está na Bíblia. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que me ofende? 70 vezes 7 todo dia. Infinitas vezes. Por quê? Porque não foi você que morreu na cruz. Foi Jesus que morreu. E se Jesus que morreu, você não tem direito de tirar o perdão de ninguém. Amém? Você não tem esse direito, eu não tenho esse direito, a igreja não tem esse direito, o papa não tem esse direito, a freira não tem esse direito, o diácono, o pastor, o presbítero, o bispo, ninguém tem o direito de tirar o perdão de ninguém. Porque o perdão quem dá é Deus, quem dá é Cristo, e é só Ele, e o perdão dele é irrevogável. Uma vez que Ele deu, Ele não tira mais. Acabou. Show? Amém?